Oi, misteriosos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol e sejam bem-vindos ao meu canal. O caso que eu vou contar para vocês hoje é sobre o monstro dos Andes. Então, se você tá preparado, aguenta um pouquinho que eu vou chamar a vinheta. Pedro Afonso Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, Tolima, na Colômbia. Filho de Benilda Lopes de Castaneda e Mirardo Reyes, Pedro teve uma infância difícil. Sua família era humilde e, após seu pai ser assassinado na porta de casa com cerca de 6 tiros, sua mãe passou a trabalhar como prostituta. Como a casa era pequena, a mãe chamava os clientes para lá e a única coisa que separava o ambiente de onde as crianças ficavam aonde a mãe trabalhava era uma pequena cortina. Pela casa ser pequena, obviamente, todas as crianças podiam ouvir o trabalho da mãe. Então, o que aconteceu? Pedro, apenas com 8 anos de idade, desenvolveu uma curiosidade absurda pelo sexo. Então, ele começou a acariciar sua irmã mais nova e a sua mãe o pegou no flagra. Depois desse episódio, não se sabe o certo se a mãe do Pedro o expulsou de casa ou se ele, com medo da reação da mãe, fugiu, mas o fato é que Pedro, apenas com 8 anos de idade, passou a morar nas ruas. Ele conseguiu chegar em Bogotá, a capital da Colômbia, e um tempo depois de estar nas ruas, um homem de meia idade o acolheu em sua casa. O problema é que esse homem era um pedófilo, que passou a abusar sexualmente de Pedro. Ele foi mantido em cativeiro por um tempo até conseguir escapar e voltar para as ruas. Obviamente, a vida nas ruas não era fácil. Era uma guerra para sobreviver, uma guerra para comer, uma guerra para dormir. Então, Pedro, aos 18 anos, cometeu seu primeiro delito e foi preso por furtar um carro. Na prisão, Pedro foi agredido e violentado por uma gangue. A agressão foi brutal e Pedro ficou entre a vida e a morte, mas conseguiu se recuperar. Após sua melhora, decidiu se vingar e matou 4 integrantes da gangue, cortando a garganta de cada um. Após esse episódio pavoroso, a pena de Pedro não foi alterada, pois a unidade prisional o considerou como legítima defesa. Depois disso, não houveram outros incidentes, e ele conseguiu sua liberdade em 1978. Pedro nunca havia matado ninguém, até aconteceu um incidente na cadeia que acabou despertando um lado sombrio e curioso. Pedro mudou para o Peru e começou a sequestrar e matar meninas peruanas. Ele foi preso por um grupo de indígenas e torturado, enterrado na areia até o pescoço, mas depois foi libertado e deportado para o Equador. A experiência de quase morte não influenciou seus modos assassinos, e sua matança por meninas continuou. O aumento de meninas desaparecidas foi notado pelas autoridades, mas concluiu-se que elas provavelmente foram sequestradas por crianças traficantes e escravizadas por violência sexual. Em 1980, uma inundação expôs os corpos de 4 crianças assassinadas e as autoridades equatorianas perceberam que havia um assassino em série à solta. Pouco depois da enchente, Lopes foi pego tentando sequestrar uma menina depois que sua mãe interveio. A polícia não conseguiu que Lopes cooperasse, então eles pediram a ajuda de um padre local, viram-no de prisioneiro e o colocaram na cela com Lopes. O truque funcionou. Lopes foi rápido em compartilhar seus crimes brutais com o novo companheiro de cela. Quando confrontado pela polícia sobre os crimes que compartilhou com seu companheiro de cela, Lopes desabou e confessou. A memória de seus crimes era muito clara, o que é notável, pois ele confessou ter matado pelo menos 110 crianças no Equador, mais de 100 na Colômbia e outras 100 no Peru. Lopes frequentemente levava as meninas para sepulturas preparadas, às vezes cheias de cadáveres de outras garotas que ele havia matado. Ele acalmava a criança com palavras suaves e reconfortantes ao longo da noite. Ao amanhecer, ele as estrupava e estrangulava, enquanto via as crianças morrendo. Então, vindo para o modus operandi de Lopes, ele falou que ele nunca gostava de matar suas vítimas de noite porque ele não conseguia enxergar os olhos.
Então ele sempre praticava o ato pela manhã e sentiu, sem aquele momento, o assassinato era um desperdício. Na confissão de Lopes, ele contou sobre festas e jogos mórbidos com crianças falecidas. Ele as colocava em seus túmulos e conversava com elas, convencendo-as de que seus amiguinhos gostavam de companhia. Mas quando as crianças mortas não respondiam, ele ficava entediado e saía para buscar outras vítimas. A polícia achou a confissão de Pedro absurda, porque na cabeça deles eles pensavam como é que um ser humano pratica tantos atos absurdos e ainda consegue falar com uma naturalidade. Então Pedro resolveu levar a polícia até onde ele havia enterrado todas as suas vítimas e ali naquele momento a polícia passou a acreditar. O público o rebatizou de Monstro dos Andes, à medida em que suas informações sobre seus crimes eram conhecidas. Apesar de ter confessado todos os atos, ele foi condenado a 16 anos de prisão e cumpriu 14 antes de ser solto. Pedro então foi transferido para sua terra natal na Colômbia para ser internado em um hospital psiquiátrico. Em 1998, Pedro procurou a sua mãe, não para matá-la, mas para pedir um dinheiro emprestado para que ele pudesse viajar. Essa foi a última vez que o psicopata foi visto com vida até hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários casos que vocês conheçam e que queiram ver aqui pelo canal, que toda sexta-feira eu vou trazer vídeos novos para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!